A guerra envolvendo o Irã aumentou o risco de crescimento do arsenal nuclear existente no mundo. Com isso, a possibilidade de um conflito com o uso de armas atômicas volta a preocupar a comunidade internacional. E se um cenário como esse se tornar realidade, as consequências podem ser devastadoras. Alguns especialistas afirmam que um confronto nuclear em larga escala poderia representar uma ameaça direta à própria sobrevivência da humanidade. Esse é o tema de hoje. O mundo está em alerta. Com o conflito no Oriente Médio, a tensão internacional cresce rapidamente e o fantasma de uma guerra nuclear volta a assombrar o planeta. Nos últimos dias, a atenção global se voltou para uma região extremamente sensível, o Golfo Pérsico. Em uma operação conjunta, Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos no Irã. A resposta iraniana veio pouco tempo depois. Foram lançados ataques contra Israel e também contra bases militares americanas localizadas em países aliados na região. Essas ações elevaram ainda mais o nível de tensão internacional. Analistas afirmam que o programa nuclear iraniano é visto por vários países como um risco global, tanto que a própria ONU já aplicou sanções e penalidades ao Irã justamente por causa do desenvolvimento de tecnologia nuclear. Com o aumento das tensões, outros países também começam a reforçar suas próprias estratégias de defesa. Isso porque muitos acreditam que o mundo está entrando em uma fase mais instável e perigosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o principal temor do país era a possibilidade de o Irã enriquecer urânio a níveis suficientes para produzir armas nucleares. Segundo ele, se nenhuma ação tivesse sido tomada, o Irã poderia ter alcançado essa capacidade em pouco tempo. Trump chegou a afirmar que permitir que regimes considerados perigosos obtenham armas nucleares poderia ter consequências extremamente graves. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também declarou que o Irã não deveria ter permissão para desenvolver esse tipo de arsenal. Segundo ele, o programa nuclear iraniano é grande, ambicioso e ainda cercado de muitas incertezas. Mas afinal, qual seria o risco para a humanidade caso o Irã adquirisse uma bomba nuclear? Especialistas afirmam que a postura estratégica do país mudaria completamente. Com uma arma nuclear em mãos, o Irã passaria a operar sob o chamado guarda-chuva nuclear. Isso significa que a simples existência da bomba poderia servir como forma de dissuasão, alterando o equilíbrio de poder em toda a região do Oriente Médio. Hoje, estima-se que existam cerca de 12.200 ogivas nucleares espalhadas pelo mundo. Essas armas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial e demonstraram seu poder destrutivo nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Somadas, as mortes imediatas nesses dois ataques ultrapassaram 110 mil pessoas. Uma arma nuclear funciona a partir de reações extremamente poderosas envolvendo o núcleo de determinados elementos químicos. Alguns átomos pesados, como o urânio, podem se tornar instáveis. Quando isso acontece, basta uma pequena perturbação para que o núcleo se divida em partes menores. Essa divisão gera uma reação em cadeia, e em frações de segundo, uma enorme quantidade de energia é liberada. É essa energia que provoca a explosão nuclear. Hoje, as bombas nucleares existentes estão concentradas nas mãos de 9 países: Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Paquistão, Reino Unido, França, Israel e Coreia do Norte. O poder combinado desses arsenais seria suficiente para destruir completamente a vida, como conhecemos no planeta. Essas armas variam muito em tamanho e capacidade de destruição, desde bombas relativamente pequenas, até artefatos com potência devastadora. A produção e o controle dessas armas são regulados por um tratado internacional que existe desde 1970. Mas para entender o tamanho dessa ameaça, imagine um cenário hipotético. E se uma bomba nuclear fosse detonada no centro da cidade de São Paulo? Se fosse utilizada uma das menores bombas já produzidas pelos Estados Unidos, chamada Davy Crockett, a explosão geraria uma bola de fogo com cerca de 20 metros de raio.
Mesmo sendo considerada uma arma pequena, ela poderia provocar milhares de mortes e ferimentos em um raio superior a 1 quilômetro. Agora imagine um armamento muito mais poderoso, como um míssil nuclear Dongfeng 5, que faz parte do arsenal da China. Nesse caso, a destruição poderia atingir grande parte da região metropolitana de São Paulo. Milhões de pessoas poderiam morrer instantaneamente e milhões ficariam feridas. Mas existe ainda uma arma muito mais devastadora: a maior bomba nuclear já criada, a Tsar Bomba, desenvolvida pela antiga União Soviética. Se um artefato desse tipo fosse detonado sobre uma cidade como São Paulo, praticamente toda a região metropolitana seria destruída. Os danos poderiam alcançar até áreas próximas à divisa com Minas Gerais. O número de mortos poderia ultrapassar 11 milhões de pessoas, e milhões de outras ficariam feridas. Uma cidade inteira poderia desaparecer em questão de segundos. Esse cenário pode parecer extremo, mas especialistas alertam que ele não é impossível. Um estudo do Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo mostra que todos os países que já possuem armas nucleares estão investindo na modernização e ampliação de seus arsenais. O próprio presidente da França confirmou recentemente o aumento do número de armas nucleares do país e afirmou que detalhes sobre o tamanho desse arsenal não serão divulgados publicamente. Para especialistas em segurança internacional, esse movimento aumenta ainda mais as preocupações globais. O risco é que o mundo entre em uma nova fase de grandes tensões entre potências militares. E o conflito envolvendo o Irã pode ser um dos fatores mais importantes nesse cenário. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou recentemente que a crise no Oriente Médio pode estimular outros países a buscar armas nucleares. Existe um temor crescente de uma corrida nuclear. A Arábia Saudita, por exemplo, já declarou que se o Irã desenvolver uma bomba nuclear, o país também buscará ter sua própria arma. Se isso acontecer, outros países da região podem seguir o mesmo caminho. Egito, Turquia e outros atores estratégicos do Oriente Médio. Em pouco tempo, várias novas potências nucleares poderiam surgir. E se armas nucleares forem realmente usadas em um conflito moderno, a destruição seria de uma escala que a humanidade não vê há décadas, com consequências que poderiam mudar o futuro do planeta.